Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, ter um tempo meditando na palavra de Deus. Isso, vamos meditar no que Jesus ensina. Hoje vamos ver Lucas, não é? Evangelho de Lucas, o capítulo 17. Vamos meditar, vamos aprender de Jesus, que é essencial para que não sejamos enganados, não é? Vamos aprender o que Jesus ensina, amém? Amém. Lucas 17, do 3 ao 10. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Então nós vemos que foi lido o trecho de Lucas, o capítulo 17, do versículo do 3 ao 10, e vários ensinamentos de Jesus aqui, não é? Então vamos meditar sobre eles, porque é importante para nós. Às vezes nós dizemos assim, bom, eu amo Jesus, eu sou cristão, e sou confundido com vários ensinamentos, várias coisas que nada tem a ver com Jesus, não é? Então é preciso conhecer os ensinamentos de Jesus. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê ao Pai, vê a Deus, não é? Então é em Jesus que eu tenho que ir para conhecer Deus realmente, o amor, a bondade, a salvação que há em Deus, não é? Deus que ama todas as pessoas, não é? Então vamos ver o que Jesus ensina. E começa no capítulo 17, no versículo 3, Jesus começa pedindo para as pessoas tomarem cuidado. Então ele fala assim, olha, cuidado, cuidado. E eu vou explicar por que ele fala cuidado, não é? Porque acautelai-vos, tomem cuidado, tomem cuidado. E ele fala assim, se teu irmão, não é? Ele acha que todos os homens são irmãos, não é? Na verdade, nós somos irmãos mesmo, irmãos de humanidade, não é? Todos os homens foram e mulheres, a humanidade foi criada por Deus, nós somos irmãos, não é? E é triste ver quando um irmão e o outro irmão estão em guerra, não é? Se matando, cometendo coisas de trevas, monstruosidades, não é? Em nome, às vezes, de coisas até de religião. Mas vamos pensar agora que Jesus diz assim, tomem cuidado se teu irmão pecar contra ti. Quando que uma pessoa peca contra nós? Quando ela nos engana, quando ela nos calunia, quando ela nos ofende, nos humilha, quando ela nos rouba, né? E existem vários tipos de pecado, não é, que uma pessoa pode cometer contra nós. É uma agressão, é um pecado, nós ficamos tristes, né? E especialmente quando não merecemos isso, não é? Então ele fala assim, se teu irmão pecar contra ti, aí o que eu faço? Eu o repreendo, falo assim, olha, você não devia ter feito isso comigo, você me caluniou, você me traiu, você me roubou, você me enganou, você mentiu para mim, então eu repreendo aquele que peca contra mim, não é? E aí, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas veja bem, não é perdão sobre qualquer situação. Jesus dá um porém aí. Por isso que eu digo, vamos aprender de Jesus. Ou então o meu semelhante peca contra mim, sem que eu mereça, peca contra mim, e eu o repreendo. E ele, vendo a minha repreensão, vendo a minha reclamação, ele se arrepende. E no arrependimento dele eu o perdoo. Perdoar quer dizer passar um pano, limpar, não lembrar mais disso.
Não adianta dizer que perdoa e depois de um tempo ficar relembrando. Não, quem perdoa, perdoa, esquece, não é? Então, o meu perdão, né, para um irmão que peca contra mim, depende que ele se arrependa. E Jesus ainda faz uma situação mais difícil ainda. Ele diz assim: se por 7 vezes no dia, quer dizer, várias vezes no dia, ele pecar contra ti, então o irmão, várias vezes no dia, comete vários pecados contra nós, né? E a pessoa fala, mas o que é pecado? Quando a pessoa te prejudica, quando a pessoa te ofende, te agride, te calunia, não é? Te faz algum mal. Então, se o teu irmão 7 vezes ao dia fizer isso contra você, e se 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, mesmo que uma pessoa peque contra nós, várias vezes, todas as vezes que ela se arrepender, eu devo passar um pano, esquecer mesmo, porque o perdão é esquecimento, como que aquilo nunca tivesse acontecido, não é? Então você vê que uma pessoa que peca tantas vezes contra nós é uma pessoa realmente problemática na nossa convivência, não é? Mas devemos perdoá-la quando ela se arrepende, não é? Da mesma forma também Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados que temos cometido e que já cometemos. Sem arrependimento não há perdão, porque quem não se arrepende quer dizer que valida o ato. Quando pecamos contra Deus também, precisamos ter essa consciência, preciso me arrepender, porque quando eu peco contra Deus, eu não tenho fé em Deus, eu acho que Deus não vai me fazer justiça, Deus não vai cuidar de mim. Tomo a justiça de Deus nas mãos e peco contra Deus e contra o meu próximo e não me arrependo, então não serei perdoado. Então disseram os apóstolos, não é? Senhor, aumenta-nos a fé. Porque os apóstolos concordaram que para agir dessa maneira, tendo esse tipo de postura, porque qual é a postura do ser humano normal? Uma pessoa peca contra ele, ele tem vontade de ir lá brigar, xingar a pessoa, até agredir a pessoa, porque é uma pessoa que lhe fez mal. E para ter essa atitude que Jesus ensina, é preciso ter amor. Para ter amor ao próximo, é preciso ter fé em Deus, sabendo que Deus está tomando conta de tudo. Isso é fé. Não, Deus tem nos protegido, Deus tem tomado. E os apóstolos vendo esse ensino de Jesus, e sabendo que isso é uma coisa muito difícil de fazer, sem ter muita fé em Deus, eles pedem assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acho que a nossa fé não é suficiente para ter essa atitude. E Jesus lhe respondeu assim, que a fé, para ter resultado, ela não precisa ser tão grande assim. Que ela poderia ter o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus dá uma lição aqui. Se a sua fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, um tamanho muito pequeno, vocês dizem a uma árvore, arranca-te daqui e lança-lhe ali, lança-te ao mar, não é? E ela assim fará, porque ela obedecerá. Então Jesus está dando um exemplo do poder da fé mínima, o poder mínimo da fé, porque na verdade a nossa fé, ela vai aumentando, não é por mágica, não é? É conforme nós vamos convivendo com Deus, percebendo a obra de Deus todos os dias na nossa vida, percebendo as nossas limitações, porque às vezes nós pregamos, falamos, no dia seguinte nós estamos fazendo exatamente ao contrário do que ensinamos, do que pregamos, do que lemos na Bíblia. Porque a nossa fé ainda é pequena, não sabemos se Deus vai cuidar de nós, não temos aquela fé que Jesus diz assim, que pode mover montanhas, pode pedir a uma árvore que ela se lance ao mar e ela faria. Mas Jesus diz assim, uma fé tão pequena tem muito poder, não é? Esse é um exemplo que Jesus deu, mas é claro que ninguém vai pedir a uma árvore que se lance daqui para o mar ou coisa assim. É simplesmente um exemplo, porque Jesus é mestre e com esse exemplo ele enfatiza o poder da fé. Ele enfatiza o poder da fé, que por menor que seja, ela tem muito poder
Então, entenda uma coisa, em todas as situações da vida, a sua fé pode te salvar. Em todas as situações da vida, a sua fé pode mudar uma situação perdida em uma situação vitoriosa, porque a fé tem poder. Mas a fé em quê? Em nós mesmos? Na nossa religião? A fé em Jesus, a fé em Deus, não é? Então eu tenho a fé em Deus, a fé em Jesus, confio em sua palavra e aí a minha fé terá poder. Aí Jesus vai dar uma lição que para nós é muito importante e situa o nosso lugar. Muitas pessoas no cristianismo não entendem o seu lugar. Não entendem o seu lugar. E esse ensinamento de Jesus vai nos explicar qual é o nosso lugar. Vocês sabem o que é um patrão e um empregado, não é? Na linguagem bíblica é servo e o seu senhor. É o patrão e o empregado, não é? E Jesus vai dizer assim, qual de vós, sendo patrão, vamos nos pôr no lugar do patrão, tendo um empregado, um servo, na lavoura, né, que era que as pessoas faziam na época, trabalhavam na lavoura. Ou lavoura em guardar o gado, né? Então ele faz aquele trabalho, o seu empregado faz aquele trabalho, e você é o patrão, ele é seu empregado. E quando ele voltar do seu trabalho, você diz a ele, assenta na mesa comigo. Jesus diz assim, qual de vocês faria isso? Mas vocês, aí Jesus diz assim, vocês diriam assim para ele, prepara a minha ceia. Ele é seu empregado, ele deve preparar a sua ceia, não é? Aí Jesus diz assim, olha, o patrão diz ao empregado, vai preparar a minha ceia. Ele voltou do seu trabalho, agora ele está fazendo a ceia do seu patrão, ele vai se vestir, colocar uma roupa limpa, enquanto o patrão bebe e come. Depois que o patrão beber e comer, aí sim ele vai se sentar e comer e beber. Depois que o patrão ele preparou, o patrão vai comer, vai beber e só depois ele fará isso. Entenderam o ensinamento de Jesus? E Jesus diz assim, por acaso o patrão terá que agradecer ao empregado? O outro não é empregado? As pessoas que são donas de negócio, têm vários empregados, elas agradecem aos empregados porque eles trabalham? Que eu saiba, não é? Que eu saiba, não. Por acaso o patrão teria que agradecer ao servo por fazer aquilo, ao empregado por fazer aquilo pelo que ele é pago? O patrão teria que agradecer a ele, teria que tratar ele de igual para igual, mas ele não é empregado. Ele não trabalha, o patrão não é o que paga, é o dono de tudo. E Jesus diz assim, porventura teria que agradecer o servo pelo que ele fez? O patrão teria que agradecer ao servo? Jesus explica, assim também vocês. Aí Jesus explica por que ele está falando isso. Depois que vocês fizeram tudo quanto foi ordenado por Deus, então nós somos servos de Deus, não somos, assim como muitas pessoas se colocam, especiais, que nós temos uma coisa, que nós somos isso, nós somos servos de Deus. O patrão é Deus, ele nos dá a bênção, ele nos dá a vida, mas o patrão, o Senhor, né, que nós nos referimos a Deus assim como Senhor, porque ele é Senhor mesmo, a obra é dele, não é nossa. Nós não somos especiais, nós somos servos, o que na parábola que é empregado, não é? Nós somos servos de Deus, fazemos a vontade de Deus. E é muito difícil fazer a vontade de Deus. Precisamos ter aquela fé que Jesus diz anteriormente. Mas quando nós somos servos de Deus, o que é que acontece? Porque fazemos o que Deus manda, somos servos inúteis, quer dizer, não temos nada de especial. Eu sou um servo de Deus, eu faço tudo o que Deus manda e não há nada especial em você por isso, não é?
Aí Jesus fala assim: vocês são servos inúteis porque fizeram apenas o que tinham que fazer. E é difícil já fazer o que temos que fazer, já é difícil. Porque a vontade de Deus às vezes não nos é entendida, existe a confusão de ensinos errados hoje em dia, é muito comum, vários ensinos estranhos, um Deus que gosta de guerra, Deus que gosta de campanhas de dinheiro, muita gente enganando, muita gente falando bobagens, não é? Colocando um ser humano melhor que o outro. No meio do cristianismo existe muita coisa, muito engano, e quando não conhecemos o ensino de Jesus, achamos que aquelas pessoas são especiais, porque não, ninguém é especial. Todo mundo é servo e o Senhor é Deus, é o que Jesus está falando aqui. Vocês fazem tudo o que Deus manda? Vocês não têm valor maior por causa disso. Vocês são servos, simples servos, porque o Senhor é Deus. A glória não é do homem, a glória é de Deus, não é? Muitas pessoas querem a glória, porque aqui o especial, e a glória é de Deus, nós somos servos. Esses são os ensinamentos de Jesus para que nós possamos ter uma vida cristã plena, correta, bonita, abençoada por Deus. Que Jesus, sim, Jesus é o príncipe da paz. Ele quer que nos amemos, ele não ama a guerra, ele não acha ninguém melhor do que o outro porque nasceu num lugar ou nasceu no outro. Ele ama as crianças, ele quer que a justiça e a paz reine no coração de todos. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê o seu like. Amém. Eu creio que você foi abençoado assim como nós fomos, né? É importante a gente meditar na palavra de Deus a cada dia. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada pelo dia de hoje, pelas suas bênçãos, porque o Senhor está sempre conosco. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, a família dessa pessoa. Que todos tenham um desejo de buscar cada vez mais o Senhor, estar perto do Senhor, Pai. Que em Ti as fontes de água viva. Muito obrigada por tudo. Pedimos que abençoe esse canal, que mais pessoas possam ouvir e que as pessoas sejam sempre edificadas. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.